Oi gente, estou para mais um vídeo e tem uma novidade. Lembra daquela vaca e aquele touro que eu reproduzi? Olha o filhote que eles fizeram. Olha o filhote. Tira essa carne daqui. Como você sabe, a vaca reproduziu com esse touro. E olha o filhote. O nome desse filhote é Bilzinho. Esse filhote é Bilzinho. Bilzinho é um bezerro novo que nasceu aqui na fazenda. Vocês não é filhote desses dois. Hã? No próximo vídeo eu vou